Quando a dor parece injusta. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste instante, alma querida. Que estas palavras não cheguem até você como explicação fria, mas como acolhimento para uma dor que talvez você carregue em silêncio. Existe uma pergunta que atravessa gerações, religiões e culturas. Uma pergunta que costuma nascer nos momentos mais difíceis da vida. Quando tudo parece desabar mesmo para quem nunca fez o mal. Por que pessoas boas passam por provas tão duras? Por que justamente aqueles que ajudam, que amam, que tentam fazer o bem, parecem carregar fardos mais pesados? Por que a dor, às vezes, parece visitar quem menos o merecia ao sofrer? Chico Xavier ouviu essa pergunta incontáveis vezes. De mães que perderam filhos. De pessoas honestas adoecidas. De famílias inteiras provadas pela perda, pela escassez, pela injustiça. E a resposta que ele trazia nunca era simplista. Nunca era rasa. Nunca era cruel. Era profunda. E, acima de tudo, consoladora. Se você já se fez essa pergunta. Se em algum momento da vida você olhou para o céu e pensou: Deus esqueceu de mim? Então esta mensagem não chegou por acaso. Respire fundo. Abra o coração. Vamos compreender juntos algo que, quando entendido, muda completamente a forma como vemos a dor. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que o sofrimento é castigo. Que a dor é sinal de erro. Que as provações são punições divinas. Mas o espiritismo kardecista, explicado com tanta humildade por Chico Xavier, apresenta uma visão completamente diferente. A dor não é castigo. A dor é instrumento. E essa diferença muda tudo. O equívoco de medir a vida por uma única existência. Um dos maiores erros que cometemos ao tentar entender o sofrimento é olhar apenas para esta vida. Avaliamos a dor como se esta existência fosse a única. Como se tudo começasse no nascimento e terminasse no túmulo. Chico Xavier ensinava que, enquanto olharmos a vida assim, a dor sempre parecerá injusta. Porque, de fato, dentro de uma única vida, muitas dores não fazem sentido. Mas o Espiritismo nos convida a ampliar o olhar. A enxergar a existência como uma jornada longa, composta por muitas experiências, muitos aprendizados, muitas oportunidades de crescimento. E é nesse contexto mais amplo que as provas difíceis começam a revelar seu sentido. Se esta reflexão já está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar quem está sofrendo em silêncio. O que Chico Xavier chamava de provas. Chico fazia questão de diferenciar dois conceitos importantes: provas e expiações. As provas são desafios escolhidos pelo próprio espírito, antes de reencarnar, com o objetivo de crescer, fortalecer virtudes e acelerar o aprendizado. As expiações estão ligadas à reparação de erros do passado. Mas aqui está algo que muitos desconhecem. Nem toda prova dura é expiação. E nem toda dor está ligada a erro. Muitos espíritos bons passam por provas duras. Não porque falharam, mas porque estão prontos para crescer mais. Chico dizia algo que desconcerta, mas liberta. Deus confia as tarefas mais difíceis aos espíritos que já têm condições de suportá-las. Porque justamente os bons parecem sofrer mais. Essa é uma das partes mais delicadas desse ensinamento. Pessoas boas costumam sofrer mais não porque Deus as esqueceu, mas porque elas já desenvolveram sensibilidade espiritual. Elas sentem mais, percebem mais, se importam mais. Além disso, espíritos mais amadurecidos costumam aceitar desafios que outros recusariam. Não por orgulho, mas por compromisso com o próprio crescimento. Chico explicava que muitos espíritos, antes de reencarnar, pedem provas específicas. Doenças que ensinam humildade. Relações difíceis que ensinam perdão. Limitações que ensinam compaixão. Não como castigo, mas como escola.
Se você sente que carrega uma prova pesada, escreva nos comentários. Estou aprendendo. Essa consciência já é um passo enorme. A dor como lapidação, não como condenação. Chico Xavier usava uma imagem simples para explicar isso. Ele dizia que o diamante só se torna diamante depois de passar por pressão extrema. A pressão não existe para destruir a pedra, mas para revelar o que ela já é por dentro. Da mesma forma, as provas duras não criam bondade em quem sofre. Elas revelam paciência, revelam fé, revelam amor. Ou, quando ainda não existem, criam a oportunidade de desenvolvê-los. O papel da consciência na escolha das provas. Segundo o Espiritismo, antes de reencarnar, o espírito não escolhe provas às cegas. Ele escolhe com consciência ampliada, orientado por mentores espirituais. Chico dizia que, nesse momento, o espírito compreende que uma vida sem desafios raramente produz crescimento profundo. Por isso, muitas vezes, os espíritos mais comprometidos com a evolução aceitam provas mais intensas. Aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. O conforto quase nunca ensina tanto quanto a dificuldade. Quando a dor não é explicável, mas ainda assim é justa. Há dores que não conseguimos explicar agora. Perdas que parecem cedo demais. Doenças que parecem injustas demais. Situações que parecem desproporcionais. Chico nunca dizia, e isso é fácil de entender. Ele dizia, e isso ainda será compreendido. Nem toda prova revela seu sentido durante a encarnação. Algumas só fazem sentido depois. Mas nenhuma é desperdiçada. Se você está vivendo uma fase difícil agora, compartilhe este vídeo com alguém. Talvez essa pessoa esteja fazendo a mesma pergunta que você fez um dia. A diferença entre sofrer e se revoltar. Aqui está um ponto crucial que Chico sempre enfatizou. Duas pessoas podem viver a mesma prova e extrair resultados espirituais completamente diferentes. A prova é a mesma. A reação é que muda tudo. A revolta endurece. A aceitação consciente transforma. Aceitar não é se conformar passivamente. É compreender que existe um sentido, mesmo quando ele ainda não está claro. Agora faça uma pausa interna. Respire. E reflita com sinceridade. Essa dor que você vive hoje está te destruindo? Ou está te transformando? Essa pergunta não é acusação. É convite ao despertar. Na parte 2, vamos falar sobre a relação entre provas difíceis e vidas passadas. Por que algumas dores parecem repetidas? E como a consciência evolui através do sofrimento bem vivido? Quando o bem parece não ser recompensado. Que a paz do Cristo permaneça envolvendo teu coração, alma querida. Antes de avançarmos para as explicações mais amplas sobre vidas passadas e escolhas espirituais, precisamos permanecer um pouco mais aqui. Neste ponto sensível onde a dor encontra a sensação de injustiça. Porque existe um sentimento que quase ninguém confessa em voz alta, mas que muitos carregam no íntimo. Eu tentei fazer o bem e mesmo assim sofri. Essa sensação dói mais do que a própria prova. Dói porque toca a ideia de justiça. Dói porque parece negar tudo aquilo em que acreditamos. Chico Xavier conhecia profundamente essa dor. Não apenas por ouvir relatos, mas por vivê-la. Ele próprio passou por privações, perseguições, incompreensões e doenças. Mesmo sendo um dos espíritos mais dedicados ao bem que este país conheceu. E nunca se revoltou. Isso não o tornava indiferente à dor. O tornava consciente. O erro de esperar recompensa imediata. Um dos maiores equívocos ao avaliar o sofrimento das pessoas boas. É esperar que o bem seja recompensado de forma imediata e visível. Esperamos que a honestidade traga a prosperidade rápida. Que a bondade traga reconhecimento. Que a fé traga proteção constante contra a dor. Mas o Espiritismo ensina algo mais profundo.
A vida não funciona como uma balança instantânea. Chico dizia que o bem nunca deixa de produzir frutos. Mas nem sempre eles amadurecem na mesma estação em que foram plantados. Alguns frutos pertencem a esta vida. Outros pertencem à próxima. E alguns apenas ao amadurecimento da própria alma. Se essa reflexão toca algo dentro de você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem está perdendo a fé no valor do bem. Quando o bem precisa ser provado, não premiado. Há situações em que o espírito não precisa de recompensa. Precisa de fortalecimento. Chico explicava que certas provas surgem justamente quando o espírito já desenvolveu virtudes importantes. E a prova vem não para destruí-las, mas para consolidá-las. A paciência só se confirma quando é testada. A fé só se aprofunda quando atravessa a noite escura. O amor só se purifica quando não recebe retorno imediato. Por isso, muitas pessoas boas passam por provas duras. Em fases da vida em que já não são mais aprendizes iniciantes, mas estudantes avançados da própria consciência. A diferença entre mérito e missão. Outro ponto pouco compreendido é a diferença entre mérito e missão. O mérito está ligado ao que já conquistamos internamente. A missão está ligada ao que ainda podemos oferecer ao mundo. Chico dizia que algumas provas não existem apenas para o crescimento individual, mas para que aquela pessoa se torne instrumento de aprendizado para outros. Quantas vezes uma dor vivida com dignidade inspira dezenas de outras pessoas? Quantas vezes uma doença enfrentada com serenidade ensina mais do que 1000 palavras? Quantas vezes uma perda atravessada com fé desperta consciências ao redor? Isso não diminui a dor, mas lhe confere sentido. Se você sente que sua dor tem ensinado outros, escreva nos comentários. Que isso sirva para o bem. Essa intenção tem força espiritual real. Quando a prova revela forças desconhecidas. Muitas pessoas só descobrem a própria força quando tudo parece desmoronar. Chico observava que espíritos submetidos a provas intensas desenvolvem virtudes que talvez jamais surgissem em uma vida confortável. A compaixão profunda. A empatia verdadeira. A humildade sincera. A fé que não depende de resultados. Essas virtudes não nascem no conforto absoluto. Elas nascem no enfrentamento consciente da dor. Não porque a dor seja boa em si, mas porque ela remove ilusões. A dor não escolhe vítimas, escolhe caminhos. Uma percepção importante que Chico sempre destacava. A dor não escolhe pessoas para ferir. Ela surge em caminhos de aprendizado. Duas pessoas podem enfrentar situações semelhantes. Uma se revolta e endurece. A outra se aprofunda e amadurece. A prova é a mesma. O resultado é diferente. E isso não está ligado a merecimento, mas à disposição interior de aprender. O silêncio de Deus não é abandono. Quando a dor se prolonga, surge outra pergunta angustiante. Por que Deus não responde? Chico Xavier ensinava algo essencial. O silêncio de Deus não é ausência. É respeito ao processo. Assim como um professor não responde pelo aluno durante a prova. Deus permite que o espírito utilize aquilo que já aprendeu. Isso não significa que não haja amparo. Significa que o aprendizado precisa ser vivido, não poupado. Se você já se sentiu sozinho em meio à dor, escreva: não estou abandonado. Essa afirmação fortalece a consciência. O valor espiritual da resistência serena. Chico fazia uma distinção clara entre resistência e endurecimento. Resistir é seguir em frente com sensibilidade. Endurecer é fechar o coração. As provas duras das pessoas boas costumam exigir resistência serena, não revolta. Essa serenidade não é ausência de lágrimas. É ausência de ódio. É chorar sem amaldiçoar. É sofrer sem perder a humanidade. Quando a prova não passa, mas transforma. Há dores que não passam rapidamente. Algumas acompanham o espírito por anos, às vezes por toda a vida.
Chico nunca prometeu que todas as provas seriam removidas. Ele prometeu que nenhuma seria inútil. Algumas provas não existem para serem eliminadas, mas para transformar quem as vive. E essa transformação permanece além desta existência. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. E reflita com honestidade. Essa prova que você vive hoje te afastou do amor ou te aproximou dele? Essa resposta diz muito sobre o que está sendo construído dentro de você. O bem nunca é em vão. Talvez a maior lição que Chico Xavier deixou sobre esse tema seja esta: nenhum gesto de bondade é desperdiçado. Nenhuma dor vivida com dignidade é perdida. Nenhuma prova atravessada com fé deixa de gerar frutos. Mesmo quando não vemos. Mesmo quando não entendemos agora. A justiça divina não falha. Ela apenas trabalha em um tempo maior do que o nosso. Se esta mensagem te trouxe algum alívio, compartilhe com alguém. Há muitas pessoas boas sofrendo em silêncio, acreditando que sua dor não tem sentido. Agora estamos prontos para avançar. Na próxima parte, entraremos diretamente em a relação entre provas duras e experiências de vidas passadas. Por que algumas dores parecem se repetir? E como o espírito progride ao aceitar conscientemente seus desafios? Quando a prova não escolhe o momento certo. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Antes de avançarmos para explicações mais amplas sobre reencarnação e causas espirituais profundas, precisamos tocar em um ponto extremamente sensível, talvez um dos mais difíceis de aceitar quando falamos de pessoas boas que sofrem. As provas quase nunca chegam no momento que consideramos o adequado. Elas chegam quando a vida parece finalmente se organizar. Quando o coração começa a descansar. Quando acreditamos que já fizemos o suficiente. E é exatamente isso que faz a dor parecer ainda mais injusta. Chico Xavier ouviu inúmeras vezes frases como estas: eu já sofri tanto, por que mais isso agora? Eu só queria um pouco de paz. Não era a minha vez de ser feliz? Essas perguntas não são falta de fé. São humanas. E Chico nunca as censurou. Ele as acolhia. A ilusão do tempo certo para aprender. Um dos maiores conflitos do espírito encarnado é com o tempo. Queremos aprender sem dor. Crescer sem perda. Evoluir sem desconforto. Mas o Espiritismo nos ensina algo desconcertante. O espírito não aprende quando tudo está confortável demais. Chico dizia que o conforto excessivo cria acomodação. E a acomodação interrompe o progresso. Por isso, muitas provas surgem quando o espírito já possui alguma estabilidade interior. Não antes. Não depois. Mas exatamente quando ele já tem condições de atravessá-las. Isso não significa que a prova seja fácil. Significa que ela é possível. Se essa reflexão conversa com sua realidade, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar quem está questionando o sentido da própria dor. Porque a prova chega quando a pessoa já é boa. Essa é uma das ideias mais difíceis de aceitar, mas uma das mais libertadoras. Chico Xavier explicava que pessoas verdadeiramente mais raramente passam por provas profundas de consciência. Elas ainda não têm estrutura emocional e espiritual para isso. Já as pessoas boas. Essas já desenvolveram sensibilidade. Já possuem empatia. Já têm noção de responsabilidade moral. E justamente por isso, podem ser chamadas a desafios maiores. Não porque Deus queira vê-las sofrer, mas porque elas já conseguem extrair aprendizado do sofrimento. A prova não vem para destruir o bem que existe nelas. Vem para aprofundá-lo. Quando a dor não vem para corrigir, mas para expandir. Existe uma diferença fundamental entre dor corretiva e dor expansiva. A dor corretiva atua quando há desequilíbrio evidente. A dor expansiva atua quando há potencial. Chico dizia que muitos espíritos bons não estão apagando dívidas. Estão expandindo capacidades. Capacidade de amar sem retorno.
Capacidade de confiar mesmo na incerteza. Capacidade de servir mesmo cansados. Essas capacidades não se desenvolvem em cenários fáceis. Se você sente que sua dor tem te tornado mais sensível ao sofrimento alheio, escreva nos comentários. Que isso me torne melhor. Essa intenção tem peso espiritual real. A prova que chega quando ninguém vê. Outro aspecto doloroso das provas das pessoas boas é o silêncio que as acompanha. Muitas vezes, ninguém percebe o tamanho da dor. Ninguém entende o peso que aquela pessoa carrega. Chico Xavier dizia que algumas provas são silenciosas justamente para fortalecer a intimidade do espírito com Deus. Quando não há plateia. Quando não há aplauso. Quando não há reconhecimento. É nesse silêncio que a fé se purifica. O sentimento de solidão espiritual. Mesmo pessoas cercadas de gente podem se sentir profundamente sós durante uma prova. Isso acontece porque certas dores são individuais. Intransferíveis. Chico explicava que essa solidão não significa abandono espiritual. Significa recolhimento necessário. É como a semente que precisa ficar na terra escura antes de brotar. Por fora, parece morte. Por dentro, é gestação. Quando a prova atinge áreas sensíveis. As provas mais duras costumam atingir áreas que mais valorizamos. Família. Saúde. Dignidade. Sonhos. Isso não é crueldade do destino. É precisão pedagógica. O aprendizado verdadeiro acontece quando algo essencial é tocado. Chico dizia que a vida não desperdiça energia com lições superficiais quando o espírito já pode aprender profundamente. Se você sente que a prova atingiu algo muito importante para você, escreva: Eu sigo aprendendo. Essa afirmação ajuda a reorganizar a consciência. A comparação que aumenta o sofrimento. Um fator que intensifica a dor das pessoas boas é a comparação. Por que comigo? Por que outros fazem tanto mal e parecem bem? Por que eu, que tentei fazer o certo? Chico alertava que comparar destinos é uma das maiores armadilhas do sofrimento. Cada espírito tem uma história diferente. Um passado diferente. Um ritmo diferente. Aquilo que parece tranquilidade hoje pode ser apenas adiamento de aprendizados. A justiça divina não falha. Ela apenas não se apressa. A confiança que amadurece na dor. Existe um tipo de confiança que nasce apenas depois da dor. Não é a confiança ingênua de quem acredita que tudo dará certo. É a confiança madura de quem sabe que, mesmo quando dói, há sentido. Chico Xavier chamava isso de fé raciocinada. Não uma fé cega, mas uma fé que compreende. Essa fé não elimina a dor, mas impede que ela destrua o espírito. Quando a prova redefine prioridades. Muitas pessoas boas só descobrem o que realmente importa quando passam por uma prova dura. O supérfluo perde força. O essencial ganha espaço. Relações se reorganizam. Valores se ajustam. O tempo passa a ser visto de outra forma. Chico dizia que algumas provas chegam para o desocupar a alma do que não tem valor real. O bem que continua, mesmo ferido. Talvez a maior prova das pessoas boas seja continuar boas mesmo feridas. Não endurecer. Não se tornar amargas. Não perder a capacidade de amar. Chico considerava isso uma das maiores vitórias espirituais possíveis. Porque é fácil ser bom quando tudo vai bem. Difícil é permanecer bom quando a dor insiste. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Essa prova que você vive hoje está te afastando de quem você é? Ou está te convidando a ser ainda mais verdadeiro? Essa resposta não vem da mente. Vem do coração. A dor como passagem, não como identidade. Por fim, Chico sempre alertava para algo essencial. A prova não define quem você é. Ela é uma passagem. Um capítulo. Nunca a história inteira. Você não é a dor que vive. Você é a consciência que atravessa a dor.
E essa consciência permanece além desta vida. Se esta mensagem te trouxe algum tipo de consolo ou clareza, compartilhe com alguém. Existem muitas pessoas boas sofrendo em silêncio, acreditando que sua dor é sinal de fracasso espiritual, quando na verdade pode ser sinal de maturidade. Agora, sim, estamos preparados para avançar. Na próxima parte, entraremos profundamente em a relação entre provas duras e experiências de vidas passadas. Por que certas dores se repetem? E como a reencarnação explica desafios aparentemente injustos. Quando a dor atravessa mais de uma vida. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Agora que caminhamos juntos pelas camadas mais visíveis da dor, aquelas que tocam o presente, o tempo, a sensibilidade e a maturidade espiritual, chegou o momento de avançar para um ponto que, para muitos, é difícil, mas profundamente libertador. Nem toda prova começa nesta vida. Chico Xavier nunca falava de vidas passadas para culpar. Nunca usava a reencarnação como explicação fria para a dor alheia. Pelo contrário, ele dizia que compreender a continuidade da vida é uma das maiores fontes de consolo que o ser humano pode acessar. Porque quando entendemos que a existência não começa do zero, a dor deixa de ser injusta e passa a ser compreensível, ainda que difícil. Porque algumas dores parecem sem causa aparente. Uma das perguntas mais frequentes que Chico ouvia era esta: mas eu não fiz nada para merecer isso. E, muitas vezes, dentro desta vida, isso era a verdade. Não houve erro visível. Não houve escolha equivocada. Não houve maldade consciente. Mas o Espiritismo nos convida a ampliar o campo de visão. Chico explicava que o espírito é muito mais antigo do que o corpo que ocupa agora. Ele já viveu outras experiências. Fez escolhas em outros contextos. Aprendeu lições. E deixou outras pendentes. Algumas provas surgem não como punição, mas como continuação de um aprendizado interrompido. Se esta reflexão começa a fazer sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem sofre sem entender por quê. A repetição de padrões como sinal espiritual. Outro ponto importante que Chico sempre destacava é a repetição. Quando uma dor se repete ao longo da vida. Ou quando certas dificuldades surgem com força desde muito cedo. Isso pode indicar um conteúdo espiritual mais antigo sendo trabalhado. Relacionamentos difíceis recorrentes. Limitações físicas desde a infância. Desafios emocionais que surgem sem causa aparente. Nada disso é aleatório. Segundo o Espiritismo, o espírito retorna a situações semelhantes, até aprender a reagir de forma diferente. Não para sofrer mais, mas para crescer de verdade. Reencarnação não é condenação. Aqui está um ponto essencial que Chico Xavier fazia questão de esclarecer. A reencarnação não existe para punir. Existe para corrigir, harmonizar e educar. O espírito não retorna à Terra como réu. Retorna como estudante. E muitas vezes, como estudante avançado. Chico dizia que espíritos que já compreendem a responsabilidade moral escolhem provas mais diretas, mais intensas. Porque sabem que precisam de experiências fortes para transformar hábitos antigos. Se você sente que certos desafios te acompanham desde cedo, escreva nos comentários: estou em aprendizado. Essa consciência já é parte da cura. Quando o passado não é lembrado, mas é sentido. Uma dúvida comum é: se é de outra vida, por que eu não me lembro? Chico explicava que o esquecimento temporário é misericórdia divina. Lembrar conscientemente de erros passados poderia gerar culpa excessiva, paralisar o espírito, ou alimentar revolta. Em vez disso, o espírito sente os efeitos, mas tem liberdade para reagir de forma nova. O passado não vem como lembrança clara. Vem como tendência. Como desafio recorrente. Como convite à mudança. A diferença entre dor herdada e dor escolhida. No planejamento reencarnatório, nem todas as provas têm a mesma origem.
Algumas estão ligadas a erros passados que precisam de reparação. Outras estão ligadas a virtudes que precisam ser fortalecidas. Outras ainda estão ligadas à missão de ajudar outros espíritos. Chico dizia que o erro está em tentar reduzir toda dor ao pagar dívida. Nem toda prova é dívida. Muitas são missão. Porque pessoas boas aceitam provas ligadas ao passado. Espíritos mais conscientes não fogem de suas responsabilidades. Quando compreendem que causaram dor no passado, não pedem privilégios. Pedem oportunidade de reparar. Às vezes, isso significa nascer em condições semelhantes às que causaram sofrimento. Outras vezes, significa viver o outro lado da experiência. Não como vingança do destino, mas como aprendizado profundo. Se você sente que sua dor te tornou mais compreensivo com os outros, escreva. Que isso gere amor. Essa intenção tem força espiritual real. O reencontro entre espíritos ligados pelo passado. Muitas provas duras envolvem pessoas próximas. Pais, filhos, companheiros, irmãos. Segundo Chico Xavier, isso não é acaso. Espíritos com histórias entrelaçadas tendem a se reencontrar. Até que aprendam a se amar de forma saudável. Nem sempre esses reencontros são fáceis. Mas são precisos. A família, muitas vezes, é o principal campo de aprendizado espiritual. Quando a dor vem para resgatar o amor. Há provas que surgem não para punir, mas para restaurar laços quebrados. Chico dizia que o amor mal vivido no passado precisa ser reaprendido. E isso nem sempre acontece em circunstâncias agradáveis. Mas quando o amor é resgatado, a dor perde sentido. O risco de usar vidas passadas como desculpa. Chico também fazia um alerta importante. Compreender vidas passadas não deve gerar conformismo. Não é porque algo vem de outra vida que devemos aceitar passivamente injustiças atuais. A compreensão espiritual serve para gerar responsabilidade, não acomodação. Saber que a dor tem causa não significa aceitá-la sem agir. Significa enfrentá-la com consciência. O passado não determina o futuro. Talvez a mensagem mais libertadora dessa parte seja esta. O passado explica, mas não aprisiona. O espírito nunca está condenado a repetir eternamente os mesmos erros. Cada reação nova quebra ciclos antigos. Cada escolha consciente altera destinos. Chico dizia que uma vida bem vivida pode compensar muitas mal vividas. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Essa dor que você vive hoje te conecta mais ao passado? Ou te empurra para uma versão melhor de si mesmo? Essa resposta indica o sentido real da prova. A dor como convite à libertação. Quando vista à luz da reencarnação, a dor deixa de ser sentença e passa a ser convite. Convite à consciência. Convite ao perdão. Convite à transformação. E pessoas boas costumam aceitar esse convite, mesmo quando ele dói. Se esta mensagem ampliou sua visão sobre o sofrimento, compartilhe com alguém. Há muitas pessoas boas sofrendo sem entender que sua dor pode ser sinal de amadurecimento espiritual. A seguir, vamos aprofundar como o sofrimento bem vivido acelera a evolução. Porque alguns espíritos crescem rapidamente através da dor. E como transformar prova em libertação interior. Quando a dor acelera a evolução do espírito. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Espiritismo não romantiza a dor, mas também não a trata como inimiga da alma. Na parte 2, compreendemos que muitas provas atravessam mais de uma vida. E que a reencarnação não é punição, mas oportunidade. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Porque algumas pessoas evoluem rapidamente justamente através da dor. Essa é uma verdade que Chico Xavier repetia com cuidado. Porque sabia que poderia ser mal compreendida. Ele nunca disse que sofrer é necessário para evoluir.
Mas ensinou que, quando o sofrimento chega, ele pode ser transformador. A diferença entre dor estéril e dor fértil. Nem toda dor gera crescimento. Existe a dor estéril. Aquela que endurece, revolta e fecha o coração. E existe a dor fértil. Aquela que aprofunda, sensibiliza e desperta. A diferença não está na intensidade da prova, mas na forma como o espírito a vive. Chico dizia que o sofrimento não educa automaticamente. Ele apenas cria o cenário. O aprendizado nasce da reação. Se esta reflexão já está fazendo sentido para você, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar quem está preso na dor sem compreender seu potencial transformador. Porque espíritos amadurecidos aprendem mais com a dor. Espíritos mais amadurecidos não sofrem menos. Muitas vezes, sofrem mais. Mas sofrem de forma diferente. Eles não se perguntam apenas o porquê comigo, mas começam a perguntar o que isso quer me ensinar. Essa mudança de pergunta muda tudo. Chico dizia que o espírito amadurecido transforma dor em lição, enquanto o espírito ainda imaturo transforma dor em revolta. O sofrimento como quebra de ilusões. Uma das funções mais profundas da dor é quebrar ilusões. Ilusão de controle. Ilusão de permanência. Ilusão de autossuficiência. Enquanto tudo vai bem, acreditamos que somos donos do tempo, da saúde, das relações. A dor nos lembra que somos transitórios. Não para nos humilhar, mas para nos despertar. Chico afirmava que muitas consciências só despertam quando algo importante é retirado. Quando a dor aprofunda a empatia. Pessoas que sofreram tendem a compreender melhor o sofrimento alheio. Essa empatia não nasce de discursos. Nasce da experiência. Por isso, muitas almas que passam por provas duras tornam-se instrumentos de consolo para outros. Chico Xavier é um exemplo vivo disso. Ele acolheu dores alheias porque conhecia a própria. Se você sente que sua dor te tornou mais compreensivo, escreva nos comentários. Que isso gere compaixão. Essa intenção tem força espiritual real. A aceleração do aprendizado espiritual. No Espiritismo, existe a ideia de progresso gradual. Mas também existe a ideia de progresso acelerado. Alguns espíritos, ao aceitar conscientemente provas difíceis, avançam em uma única vida o que outros levam várias para aprender. Isso não é privilégio. É esforço. Chico dizia que a dor bem vivida funciona como curso intensivo da alma. Difícil. Exigente. Mas eficaz. O papel da aceitação consciente. Aceitar não é gostar da dor. É parar de lutar contra a realidade. Quando o espírito aceita a prova como parte do caminho, ele deixa de desperdiçar energia em revolta. E passa a usar essa energia para crescer. Chico ensinava que a aceitação não elimina a dor, mas elimina o sofrimento desnecessário. Quando a dor nos aproxima do essencial. Durante provas duras, muitas coisas perdem importância. Status. Aparência. Opinião alheia. O essencial emerge. Relacionamentos verdadeiros. Valores reais. Espiritualidade vivida. Chico dizia que a dor faz uma limpeza silenciosa na alma. Ela afasta o supérfluo e aproxima do que permanece. A humildade que nasce da limitação. Outro fruto da dor bem vivida é a humildade. Não a humildade que se diminui, mas a que reconhece limites. Reconhecer limites não é fraqueza. É sabedoria. Chico afirmava que muitos espíritos só aprendem a confiar em Deus quando percebem que não controlam tudo. Se você já precisou pedir ajuda quando achava que não precisaria, escreva. Aprendi a confiar. Essa consciência marca crescimento espiritual. Quando a dor purifica o amor. Amar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é amar quando estamos feridos. As provas duras testam a qualidade do amor. É amor condicional ou amor verdadeiro?
É amor que exige retorno ou amor que permanece? Chico dizia que o amor purificado pela dor é o único que atravessa a morte intacto. A dor como libertação de padrões antigos. Muitas provas surgem para romper padrões repetitivos. Padrões de orgulho, de dependência, de controle. Enquanto o padrão não se rompe, a dor insiste. Quando o espírito aprende, o ciclo se encerra. Chico ensinava que aprender cedo encurta o sofrimento. A coragem de continuar bom apesar da dor. Talvez a maior prova das pessoas boas seja continuar boas mesmo quando machucadas. Não endurecer. Não se vingar. Não perder a ternura. Chico considerava isso uma vitória espiritual imensa. Porque isso demonstra que a dor não dominou o espírito. Agora faça uma pausa interna. Respire profundamente. E reflita. Essa dor que você vive hoje está te afastando de quem você é? Ou te aproximando da sua essência? Essa resposta revela se a dor está sendo estéril ou fértil. O sofrimento não é o fim do caminho. Nenhuma prova é eterna. Mesmo quando dura a vida inteira, ela não atravessa a eternidade. Chico dizia que toda dor tem data de validade espiritual. O que permanece é o aprendizado. Se esta mensagem trouxe clareza ou consolo ao seu coração, compartilhe com alguém. Existem muitas pessoas boas sofrendo sem saber que estão, na verdade, acelerando sua evolução. Na parte 4, vamos aprofundar como transformar a dor em libertação interior. O papel do perdão nas provas difíceis. E por que algumas dores só cessam quando o coração muda? Quando a dor só se transforma quando o coração muda. Que a paz do Cristo continue envolvendo teu coração, alma querida. Há um ponto no caminho espiritual em que a dor deixa de ser apenas algo que acontece conosco e passa a ser algo que nos convida à mudança interior. Na parte 3, compreendemos que o sofrimento bem vivido pode acelerar a evolução do espírito. Agora entramos em uma etapa ainda mais delicada e decisiva. O momento em que a dor só encontra alívio quando o coração se transforma. Chico Xavier ensinava que existem provas que não cessam com o tempo. Nem com esforço externo. Nem com explicações intelectuais. Elas cessam apenas quando algo dentro de nós se reorganiza. Porque algumas dores insistem. Uma das perguntas mais difíceis que alguém em sofrimento faz é esta: por que isso não passa? Chico nunca respondia a essa pergunta com frieza. Ele acolhia primeiro a dor. Depois ajudava a refletir. Segundo o Espiritismo, algumas provas persistem porque estão ligadas a padrões íntimos que ainda não foram transformados. Orgulho silencioso. Culpa não resolvida. Medo profundo. Apego excessivo. Enquanto o padrão permanece, a prova se mantém como convite insistente à consciência. Se esta reflexão toca algo dentro de você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar quem está cansado de sofrer sem entender por quê. O sofrimento que não é externo, mas interno. Nem toda dor vem de fora. Muitas provas se manifestam externamente, mas têm origem em conflitos internos não resolvidos. Chico dizia que o mundo exterior muitas vezes apenas reflete o que acontece na consciência. Mudamos o cenário, mas o padrão se repete. Mudamos as pessoas, mas a dor retorna. Isso acontece porque a verdadeira mudança ainda não ocorreu por dentro. O papel do perdão nas provas difíceis. Aqui entramos em um dos ensinamentos mais profundos e difíceis do Espiritismo. O perdão não é favor ao outro, é libertação do espírito. Chico Xavier afirmava que muitas provas só se encerram quando o perdão é vivido de forma real. Não o perdão dito da boca para fora, mas aquele que dissolve ressentimentos antigos. Guardar rancor prende o espírito ao passado. Perdoar abre caminho para o futuro. Se você sente que carrega mágoas antigas, escreva nos comentários. Escolho liberar. Essa decisão interior é o início de grandes mudanças. O perdão não nega a dor,
Um erro comum é achar que perdoar significa negar o sofrimento vivido. Chico esclarecia que o perdão não apaga o que aconteceu. Ele apenas impede que aquilo continue acontecendo dentro de nós. Perdoar não é esquecer. É parar de reviver. Enquanto revivemos a dor, permanecemos presos à prova. Quando a dor pede humildade. Algumas provas existem para ensinar humildade. Não a humildade da submissão, mas a humildade do reconhecimento dos próprios limites. Reconhecer que não temos todas as respostas. Que precisamos de ajuda. Que não controlamos tudo. Chico dizia que a humildade é uma das chaves mais poderosas para a libertação espiritual. Sem ela, o espírito endurece. Com ela, o aprendizado flui. O sofrimento e o orgulho silencioso. Existe um tipo de orgulho que não se manifesta em arrogância, mas em resistência à mudança. É o orgulho que diz: eu estou certo. Eu não preciso mudar. São os outros que erram. Esse orgulho mantém a dor ativa. Chico ensinava que enquanto o espírito busca culpados externos, perde a oportunidade de se transformar internamente. Quando a dor pede desapego. Muitas provas duras surgem para ensinar desapego. Apego a pessoas. Apego a expectativas. Apego a controle. Quanto mais nos agarramos, mais sofremos quando a vida muda. Chico explicava que o desapego não é indiferença. É confiança. Confiar que o amor não se perde, mesmo quando a forma muda. Se você sente que precisa aprender a soltar algo, escreva. Confio no processo. Essa confiança reorganiza a consciência. A dor como convite à maturidade emocional. Algumas pessoas passam pela dor e permanecem emocionalmente presas ao passado. Outras amadurecem. A diferença não está no tamanho da prova, mas na disposição de crescer. Chico dizia que a maturidade espiritual começa quando paramos de perguntar: por que comigo? E começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Quando a mudança interna encerra a prova. Há inúmeros relatos, inclusive observados por Chico, de provas que cessaram quase imediatamente após uma mudança sincera de atitude interior. Não por milagre externo, mas por alinhamento interno. Quando o espírito aprende a lição, a prova perde a função. A vida não insiste onde não há mais necessidade. A paz que nasce da aceitação profunda. Aceitar não é desistir. É parar de lutar contra o inevitável. Chico dizia que a aceitação profunda traz uma paz que não depende da resolução imediata dos problemas. Essa paz não elimina a dor física ou material, mas impede que ela destrua o equilíbrio interior. A dor como mestre severo, mas justo. Chico nunca romantizou o sofrimento, mas também nunca o desprezou. Ele o chamava de mestre severo, mas justo. A dor não ensina por prazer, ensina por necessidade. Quando aprendemos, ela se despede. Agora faça uma pausa interna. Respire com calma. E reflita. Essa prova que você vive hoje está te pedindo qual mudança interior? A resposta não vem da mente. Vem do silêncio. Quando a libertação começa antes do fim da prova. Uma verdade libertadora. A paz pode surgir antes da prova terminar. Quando o coração muda, a dor já não tem o mesmo poder. Chico dizia que o sofrimento só vence quando domina o espírito. Quando o espírito cresce, a dor perde força. O sinal de que a lição está sendo aprendida. O sinal de que a prova está cumprindo seu papel não é a ausência de dor, mas a presença de serenidade. Quando você percebe que reage com mais calma, com mais compreensão, com menos revolta, é sinal de que algo dentro de você já mudou. Se esta mensagem trouxe clareza ou consolo ao seu coração, compartilhe com alguém. Há muitas pessoas boas sofrendo sem saber que sua dor está pedindo apenas uma mudança interior, não uma punição. Na parte 5,
Vamos encerrar este roteiro falando sobre como viver depois da prova. O que permanece após o sofrimento. E por que as pessoas boas saem mais fortes, mais conscientes e mais luminosas. O que permanece depois da prova e por que os bons saem mais fortes. Que a paz do Cristo envolva teu coração neste momento final, alma querida. Se você caminhou até aqui, não foi por curiosidade apenas. Foi porque sua alma reconheceu algo familiar nestas palavras. Talvez você seja uma dessas pessoas boas que passaram por provas duras. Talvez ainda esteja atravessando uma delas. Ou talvez esteja começando a compreender, pela primeira vez, que sua dor nunca foi sinal de abandono. Nesta parte final, precisamos falar sobre algo essencial. O que acontece depois da prova? Porque nenhuma dor atravessa a eternidade. Mas aquilo que ela constrói dentro do espírito, isso permanece. A grande ilusão de achar que a prova define a pessoa. Um dos maiores perigos do sofrimento é quando ele se torna identidade. Eu sou a dor. Eu sou o problema. Minha vida é isso. Chico Xavier alertava com ternura. A prova é uma fase, não uma definição. Você não é a doença que enfrentou. Você não é a perda que sofreu. Você não é a injustiça que viveu. Você é a consciência que atravessou tudo isso. E essa consciência, quando desperta, nunca mais é a mesma. O que fica quando a dor passa? Quando uma prova se encerra, sou quando deixa de dominar o espírito, mesmo que continue externamente, algo silencioso acontece. O espírito amadurece. Não de forma visível. Não de forma alardeada. Mas de forma profunda. Chico dizia que, depois de uma grande prova, a alma nunca mais olha o mundo da mesma maneira. As prioridades mudam. As futilidades perdem força. O essencial se torna claro. Se esta mensagem está tocando algo profundo em você, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas boas que estão sofrendo em silêncio. A força que nasce da travessia. Pessoas que atravessaram provas duras e não endureceram. Desenvolvem uma força que não é agressiva. É uma força serena. Elas não precisam gritar. Não precisam provar nada. Não precisam competir. Elas sabem quem são. Chico chamava isso de força espiritual silenciosa. É a força de quem já esteve no fundo do poço. E descobriu que a alma não se quebra. A compaixão como herança da dor. Talvez o maior legado das provas duras nas pessoas boas. Seja a compaixão verdadeira. Não a compaixão teórica. Mas aquela que olha o outro e reconhece a dor sem julgamento. Quem sofreu aprende a não minimizar a dor alheia. Aprende a ouvir. Aprende a respeitar o tempo do outro. Chico dizia que os maiores consoladores da humanidade foram almas profundamente provadas. A fé que sobrevive à dor. Existe uma fé que nasce da facilidade. E existe uma fé que nasce da travessia. A primeira se abala facilmente. A segunda permanece. Pessoas boas que passam por provas duras descobrem um tipo de fé que não depende de resultados imediatos. Uma fé que diz: mesmo sem entender, eu confio. Essa fé não é ingênua. É madura. O espírito que aprende a viver sem garantias. Uma das maiores lições das provas duras é esta. A vida não oferece garantias materiais permanentes. Saúde pode mudar. Pessoas podem partir. Planos podem ruir. Quando isso é compreendido, o espírito aprende a se apoiar. Não nas circunstâncias, mas em valores internos. Chico dizia que esse aprendizado liberta. Porque quem aprende a viver sem garantias externas descobre uma segurança interior inabalável. Se você sente que hoje confia mais em si e em Deus do que antes, escreva nos comentários: minha fé amadureceu. O bem que permanece mesmo quando tudo falha. Uma verdade que Chico repetia incansavelmente. O bem nunca se perde. Mesmo quando a vida parece injusta.
Mesmo quando a prova parece excessiva. Mesmo quando não há explicação imediata. O bem permanece como patrimônio espiritual. Nada do que foi vivido com amor se perde. Nada do que foi enfrentado com dignidade é desperdiçado. Quando a prova se transforma em missão. Muitas pessoas boas descobrem, depois da prova, que sua dor se transformou em missão. Ajudar outros que passam pelo mesmo. Orientar com empatia. Consolar com verdade. Não por obrigação, mas porque agora compreendem. Chico Xavier transformou suas próprias dores em instrumento de acolhimento para milhões. Não porque escolheu sofrer, mas porque escolheu o que fazer com o sofrimento. O risco de endurecer depois da prova. Nem toda pessoa que sofre cresce. Algumas endurecem. Se fecham. Se tornam amargas. Chico alertava que esse é o maior perigo após uma grande prova. Permitir que a dor roube a ternura. Permanecer bom depois de ferido. É uma das maiores vitórias espirituais possíveis. A serenidade como sinal de superação. A verdadeira superação não é ausência de lembrança. É a ausência de revolta. Quando a lembrança não dói mais. Quando a história pode ser contada sem ódio. Quando o coração encontra a paz. Isso não significa que tudo foi resolvido externamente. Significa que foi resolvido internamente. Chico dizia que essa serenidade é sinal claro de que a lição foi aprendida. O futuro espiritual das pessoas boas provadas. No Espiritismo, nada termina nesta vida. As pessoas boas que atravessam provas duras constroem um futuro espiritual mais luminoso. Não porque sofreram, mas porque souberam amar mesmo sofrendo. Isso gera crédito espiritual, equilíbrio, confiança, e abre caminhos de serviço e aprendizado mais elevados. A pergunta final que muda tudo. Antes de encerrar, faça uma pausa. Respire. E reflita com honestidade. Essa prova que você viveu te tornou mais duro ou mais humano? Essa resposta revela tudo. A mensagem final de Chico Xavier. Se pudéssemos resumir o ensinamento de Chico Xavier sobre esse tema em poucas palavras, seria isto: pessoas boas passam por provas duras. Não porque Deus as castiga, mas porque confia nelas. Confia que não desistirão do bem. Confia que não perderão a fé. Confia que transformarão dor em consciência. Que a paz do Cristo envolva teu coração agora e sempre. Que você nunca confunda a prova com o abandono. Que nunca confunda a dor com fracasso espiritual. Você não está sendo punido. Você está sendo lapidado. E aquilo que emerge depois da lapidação é sempre mais forte, mais sensível e mais luminoso. Paz e luz. Até nosso próximo encontro.